Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje a gente vai falar de pesquisa Quest, porque saíram tantos os dados de intenção de voto, como a avaliação econômica, como as pessoas estão percebendo a economia, e a gente vai trazer todos esses dados para vocês, inclusive para quem já está lá no Papo Legal. Um excelente dia também para vocês. Aproveitem para comentar o programa e votar na nossa enquete, que é justamente uma pergunta da Quest. A gente pegou uma das perguntas e quer saber a opinião de vocês em relação a essa questão, né, essa situação mais econômica, que é sobre poder de compra. Poder de compra aqui que acaba sendo esse termômetro do bolso do brasileiro, como ele percebe a inflação e como ele percebe o seu poder de compra. Então a gente vai falar sobre esse assunto e é o tema da nossa enquete. Então vamos passar aqui pelas alternativas da nossa enquete no Papo Legal hoje. E para você que está lá na sala, para quem ainda não faz parte do Papo Legal, entra no nosso aplicativo, papolegal.app, se inscreve para participar aqui com a gente. Para você que está lá no YouTube, também compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, comenta, porque isso ajuda o nosso programa a chegar a mais lares, a se expandir e poder ter um alcance melhor, tá? Então, vamos colocar aqui então as alternativas, gente. Eu estava fazendo duas coisas aqui. Vamos colocar as alternativas do Papo Legal na tela para a gente entender aí como é que vocês estão encarando o poder de compra em relação ao ano passado. Comparado a um ano atrás, seu poder de compra hoje está melhor, consigo comprar mais com a mesma renda, praticamente igual, não mudou muita coisa, pior, sobra mês e falta dinheiro, ou não sei dizer, é a nossa alternativa Glória Pires. Então essa é a nossa enquete, baseada aí numa pergunta da Quest. Eu vi aqui muita gente dando bom dia no Papo Legal. Então sejam bem-vindos aí à sala Mercado Investimentos Real Oficial, que é a sala do nosso programa. Antes de passar pela enquete, antes de passar pelo fechamento, a enquete já está aqui. Antes de passar pelo nosso fechamento do dia, vamos dar uma olhada na agenda para entender o que deve movimentar o dia de hoje, o que deve impactar os mercados também e o que fica aí no radar de todo mundo, porque hoje a agenda está um pouquinho maior que a de ontem, mas não é muita coisa não, tá? Às 6 horas da manhã, lá na zona do euro, saiu a produção industrial de maio. Às 9 horas da manhã, aqui no Brasil, essa a gente comenta amanhã, porque saiu a pesquisa mensal de serviços. E aqui uma escolha difícil, né? Realmente aqui uma escolha difícil. Ou eu falava da pesquisa Quest, ou eu falava da pesquisa mensal. Vou deixar a pesquisa mensal de serviços para amanhã, que a gente já faz inclusive um overview, olha um pouco mais aí a economia brasileira. Às 9h30, o Fed de Nova York divulgou o índice de atividade industrial Empire State de julho, e às 9h30 também nos Estados Unidos teve PPI e núcleo do PPI. PPI, índice de preços ao produtor. Então, dados aqui de inflação ainda no radar, para quem acompanhou o programa ontem, saíram os dados de inflação ao consumidor, inclusive mexeram muito com a movimentação do mercado no dia de ontem. Eu vou explicar isso para vocês no fechamento, mas aqui a gente tem essa continuidade da inflação, só que agora ao produtor. Além disso, no Canadá, às 10h45, teve decisão de juros, decisão de política monetária. Na sequência da nossa agenda aqui, mais um pouquinho de agenda, às 11h30 da manhã, tem aqueles dados relativos ao mercado de petróleo nos Estados Unidos, do Departamento de Energia. Saem os estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa da utilização das refinarias. Os estoques de petróleo, sobretudo, acabam indo um pouco mais para o radar, justamente por esse momento conturbado para o mercado do petróleo, para o preço do petróleo. Então, os estoques, né, quão utilizado está sendo esse estoque? Será que os estoques estão baixando, né, pensando no petróleo?
Será que eles estão tendo que consumir os estoques para suprir esse gargalo de oferta? É justamente isso que normalmente é analisado nesses dados semanais de petróleo do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Às 2h30 tem fluxo cambial semanal, esse velho conhecido nosso, e às 15 horas sai o livro bege dos Estados Unidos, livro bege que traz ali algumas perspectivas para a economia dos Estados Unidos, dado importante também, que deve ficar no radar, deve ganhar um pouco mais de holofote, ainda mais depois de ontem, que a inflação deu uma trégua. E daqui a pouquinho eu conto para vocês. Às 10 horas, faltou só um indicador aqui, gente, se quiser colocar aí, nas 10 horas na Coreia do Sul, tem decisão de política monetária, também vão ser conhecidos os juros por lá. Vamos mudar um pouco de assunto, mas nem tanto, para falar do nosso fechamento de ontem, porque a Bolsa voltou a subir aqui no Brasil, voltou a ter fôlego, chegou ali nos 176 mil pontos, coisa que não era alcançada, patamar que não era alcançado há muito tempo, não era visto ali há bastante tempo. Bolsa subiu 0,5%, chegando aos 176.641 pontos, e dólar caindo aqui 1,05 aos R$ 5,07. S&P e Nasdaq também subiram, Nasdaq até tendo um fôlego maior, e eu já vou explicar para vocês por que a Nasdaq subiu 0,90, S&P 500 subiu 0,38 e a gente tem essa volta do otimismo para o mercado de renda variável, para o mercado de maior risco. Como eu falei ontem, mas para quem não estava no mercado de investimentos, vou retomar. Na nossa agenda tinha dados de inflação. A gente tinha os dados de inflação dos Estados Unidos e o núcleo, dados de inflação não ao produtor como hoje, mas ao consumidor. E esses dados vieram abaixo do esperado, assim como a nossa inflação. A inflação nos Estados Unidos veio abaixo do esperado. Essa surpresa positiva aqui acabou calibrando um pouco mais as expectativas para os juros futuros. Na verdade, as expectativas para os juros e o mercado de juros futuros, que estava um pouco inconstante. Ainda mais nesse momento da volta dos temores envolvendo a escalada do conflito no Oriente Médio, a taxa de juros futura e o mercado de juros como um todo estava bastante inconstante, com muita volatilidade. Ontem, os dados de inflação ajudaram a arrefecer um pouco isso, então acalmaram ali, colocaram panos quentes no mercado de juros. Os juros voltaram a recuar, voltaram um pouco mais para a normalidade. As expectativas para o futuro no mercado de juros também melhoraram. Isso fez com que o otimismo se espalhasse, porque a inflação, ainda mais em um momento que você tem pressão nos preços de energia, a inflação vira ali também um dado olhado muito de perto, porque todo mundo quer saber se a inflação vai ou não subir, se você está tendo pressão nos preços aqui nos Estados Unidos e nos outros países. Então você tem esse olhar um pouco mais cuidadoso e um pouco mais de perto para os dados de inflação, que são sempre centrais, mas que nesse momento ganham ainda mais relevância. Então o mercado de juros acalmou, respondendo e reagindo aos dados de inflação dos Estados Unidos. Esse movimento se espalhou como um otimismo generalizado, ainda que a cautela em relação aos conflitos no Oriente Médio continue, e elas vão continuar por mais tempo, até porque tem muita coisa indefinida nessa história. Então esse fantasma vai continuar rondando os mercados e a nossa vida, mas no dia de ontem especificamente, os juros deram trégua, foram para baixo nos Estados Unidos primeiro, e isso bateu no nosso mercado de juros aqui. Então a gente viu essa reação também no nosso mercado de juros. Se cai a expectativa de juros lá e se as treasuries, que são os títulos de dívida do governo dos Estados Unidos, começam a pagar menos, para onde esse dinheiro vai? Onde ele vai buscar rendimento? Vai buscar rendimento em mercado de risco. Então volta primeiro para a Nasdaq, que é um mercado com mais risco, que sofre também na direção contrária. Então quando sobe o mercado de juros, a Nasdaq normalmente responde negativamente primeiro, e quando os juros arrefecem, ela também responde positivamente primeiro. Então ela subiu mais do que o S&P justamente por isso. E o Ibovespa também subiu, justamente respondendo ao mesmo cenário de volta do apetite pelo risco.
Então, caindo as taxas de juros esperadas lá, caindo as taxas de juros esperadas aqui, o recurso vai para o mercado de risco. E o Brasil tem recebido, nesse cenário, nessa situação, recurso estrangeiro. Até porque a gente tem uma bolsa pesada em commodities. E as commodities também devem ali ter alguma resposta nesse cenário mais incerto, principalmente petróleo. Então, volta o recurso estrangeiro aqui para buscar o ganho, tanto no setor de commodities, como também nos pesos pesados do Ibovespa, ações de grandes pesos, dos bancos, até porque elas se desvalorizaram muito nos últimos tempos, né? Se a gente pegar de abril para cá, as nossas ações, os nossos ativos se desvalorizaram bastante, o preço caiu e o recurso internacional vai entrar aqui pensando onde que ele pode ganhar no curto prazo e especular e tentar buscar esse potencial de valorização. E foi isso que aconteceu. Diante de um cenário de juros mais tranquilo lá fora e aqui também, o recurso voltou para a Bolsa, principalmente o recurso internacional, para buscar essas oportunidades de ganho no curto prazo e potencial de valorização rápido. Não vamos nos iludir, sempre falo isso aqui, porque é recurso especulativo. Do mesmo jeito que entra, ele sai sem nenhum compromisso em fomentar as nossas empresas, a nossa economia ou até o nosso mercado de juros aqui, pensando nos rendimentos, eles vêm buscar ganho, vêm buscar rendimento mesmo. Não é para emprestar dinheiro para o governo brasileiro, deixar a longo prazo, nada disso. Assim que você atinge aquele potencial, ele vai sair do mesmo jeito que entrou. Então não vamos ficar muito eufóricos com isso, porque a gente sabe o quão volátil é, né? A gente viu aquela curva de ascensão da Bolsa, ela bate ali perto dos 200 mil pontos e de lá só cai. Até porque o mercado começou a enxergar, principalmente internacional, que a Bolsa tinha chegado em um ponto que ela não iria ultrapassar. E aí começou a sair daqui da mesma forma que entrou. Mas por enquanto, boa notícia, porque a Bolsa voltou ali a ganhar fôlego, coisa que não era vista há muito tempo. Vamos passar para o nosso próximo assunto do dia aqui, porque a gente tem muita coisa para falar e já se foi uma parte do programa. Pesquisa Quest mostrou queda ali, na verdade, uma abertura de vantagem do presidente Lula em relação a Flávio Bolsonaro. E essa é a primeira pesquisa Quest depois dos eventos mais recentes, principalmente envolvendo a Michelle Bolsonaro. Então você tem ali, né, um termômetro também dessa imagem do Flávio Bolsonaro na atual situação. Então, é a primeira captura de alguns eventos que aconteceram nos últimos tempos ali, de junho para cá. Porque a última Quest que a gente tinha tido era do mês de junho. A gente separou a pesquisa Quest em duas frentes. A primeira é mais ligada à intenção de voto e depois a gente entra nos temas econômicos para entender essa percepção do brasileiro em relação à economia. Porque, primeiro a gente vai falar de intenção de voto, afinal, Flávio Bolsonaro está rachado e em queda. Então a gente vê, né, essa rachadura cada vez mais evidente no partido de Flávio Bolsonaro, inclusive os apoios ali, as pessoas começando a soltar a mão, a pular fora do barco. Então, um desgaste de Flávio Bolsonaro e uma rachadura cada vez mais evidente e que foi, inclusive, aumentada. A evidência aqui, a rachadura eu acho que já estava posta, mas a evidência dessa rachadura, a mostra dessa rachadura ficou mais evidente mesmo com o pronunciamento da Michelle Bolsonaro, que mostra desagrado em relação a isso. Inclusive, eu escrevi na nossa revista Liberta para a reserva, porque quando eu fui no Senado, lá no mês de maio, Damares Alves já tinha dado sinais. Os sinais estavam ali, só bastava capturar. E naquele momento eu percebi uma mudança de discurso. Ela falou ali de romper relacionamentos tóxicos na política, começou a se alinhar mais a um discurso da mulher. Então, é algo para a gente ficar de olho, porque nessa disputa está todo mundo tentando levar a vantagem. Longe de mim acreditar que elas estão realmente preocupadas com a mulher ali, com o eleitorado. Elas estão preocupadas com o eleitorado feminino. Quem que vai capturar essa base eleitoral dentro dos partidos de direita e extrema-direita. Então, elas estão de olho nesse eleitorado da mulher
evangélica, né? Eu não vou mostrar ali nenhuma ilusão, qualquer coisa com nenhuma das duas. O que eu vejo é esse movimento de tentar capturar e capitalizar politicamente em cima dessa situação. E o racha está ficando cada vez maior, e por isso o Flávio está o quê? Rachadinho, assim como o que ele fazia no seu passado. Agora, e no presente também não tão distante. Vamos passar então pela quest, eu vou beber um shot de água, enquanto a gente coloca no telão a pesquisa para vocês acompanharem, primeiro aqui pela intenção de voto. Vou tomar um shot de alga. Vamos lá. Quest. O Lula lidera aí com 40% da intenção de voto aqui na estimulada, porque se a gente olha a espontânea, tem aquele monte de indeciso. Então a gente pegou a estimulada para entender, diante desse cenário, qual é a intenção de voto das pessoas que foram e responderam a essa pesquisa. Vamos lá. O Lula tem 40% da intenção, Flávio Bolsonaro 28%, Ronaldo Caiado 4%, Renan Santos 3%, e aí começa, né, aqueles percentuais menores, e os indecisos 11%, branco nulo não vai votar 8%, com mais percentual que muita gente aqui. Tanto os brancos nulos não vão votar, quanto os indecisos. Então ainda tem também uma parcela de indecisão grande aqui. Quando a gente vai para o cenário 1 aqui, que é o cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a gente começa a ver a abertura da boquinha do jacaré ali, né, que a gente fala quando vê um gráfico, que o gráfico começa a fazer assim, essa abertura começa a acontecer no Lula com 45% agora da intenção de votos do segundo turno, contra 37% de Flávio Bolsonaro, que começa a perder força, perder tração. Mesma coisa com, por exemplo, Romeu Zema, que estava sendo cotado ali como uma alternativa a Flávio Bolsonaro, 45% de Lula, 35% de Romeu Zema. Se a gente pega ali os indecisos, 4% no primeiro cenário e 14% no segundo. Outra coisa ali, tá? Branco nulo não vai votar, 16% no segundo cenário aqui contra Romeu Zema e 4% de indecisos. Aqui a gente vê, né, esse aumento de vantagem, principalmente em relação a Flávio Bolsonaro, e esse derretimento da intenção de votos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, do candidato do PL aqui, diante dos recentes acontecimentos. Então ele vem sofrendo e vem sangrando, e eu acredito que ainda tem algumas coisas para ele sangrar. Então o que a gente teve ali mais recentemente? Teve Banco Master, teve Dark Horse, agora mais recentemente a pancada da Michelle Bolsonaro. Então tudo isso vem rachando cada vez mais o partido como um todo e a intenção de votos ali num sentido de não só rachar, mas desgastar a imagem de Flávio Bolsonaro. A gente tem mais um gráfico na sequência, que é a de avaliação do presidente Lula, que também teve mudança ao longo do tempo. Então esse é um gráfico temporal aqui. No momento atual, o presidente Lula está com uma avaliação positiva de 34%, 38% negativa, 26% regular, e não souberam responder ou não responderam 2%. O que a gente vê aqui é que tem uma ascensão da avaliação negativa do presidente Lula durante o mês de fevereiro, março e abril, e depois isso começa a diminuir. Do segundo semestre ali para cá, a avaliação começa a diminuir. E a aprovação vai na direção contrária. Então ela abre a boquinha do jacaré ali no meio do caminho, mas depois vai estreitando, e agora a gente tem o pau a pau ali, a avaliação positiva com a negativa, já juntando um pouquinho os gráficos e mostrando uma tendência que a gente via no final do ano passado. Outro gráfico que a gente separou aqui é o de... Opa, voltou aqui. Economia, tá? A gente tem alguns aqui de economia e é o que a gente quer conversar com vocês. Afinal, fala muito sobre a percepção do brasileiro. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil melhorou, ficou do mesmo jeito ou piorou? Essa é uma avaliação de quem responde à pesquisa e acaba ali trazendo a sua percepção
da economia brasileira, tá? Então, o que a gente vê aqui? Piorou 43%, ficou do mesmo jeito 33%, melhorou 20% ou não soube, respondeu, não responderam 4% dos entrevistados. Piorou, está com 43%. Então, boa parte dos entrevistados aqui vem piora na economia brasileira. E aí eu pergunto, né, em que sentido é essa piora? Porque os dados, a taxa de juros está alta e os dados econômicos, eles realmente estão mais fracos do que anteriormente. Então, a gente vê essa tendência um pouco mais negativa da economia. Mas aqui a gente está falando de percepção econômica, o que é muito diferente, por exemplo, da gente falar de produção industrial. A forma que as pessoas percebem a economia não é a mesma forma que as pessoas leem, por exemplo, uma produção industrial. Eu até duvido bastante que as pessoas acompanhem de perto dados como esse, a não ser que elas trabalhem com isso ou tenham um interesse muito explícito no assunto. Então, eu vejo essa avaliação de piora da economia não ligada aos dados, mas mais aos outros aspectos que a gente tem aqui. Por exemplo, no último mês, o preço dos alimentos caíram, ficaram iguais ou subiram? Subiu 66%, ficou igual 23%, caiu 9% e não soube responder ou não responderam 2%. Aqui a gente vê, né, que por mais que, claro, a gente está falando de meses constantes de alta de preço de alimentos e agora os alimentos começam a mostrar um pouco de trégua. Então, por mais que você tenha a trégua do preço dos alimentos, isso demora para chegar às pessoas. Por quê? Inflação é variação de preço, primeira coisa. Então, variação positiva ou negativa de preço. Se um preço sobe por vários meses seguidos ali, você vê aquele aumento de preços no dia a dia, por mais que depois ele comece a cair, as pessoas ainda sentem aquele preço muito caro, porque ele subiu por muito tempo, estagnou e agora começa a arrefecer. Então, para isso chegar e impactar de fato o bolso da pessoa, precisa ser uma queda muito grande, que ela perceba uma mudança de preço e principalmente no seu orçamento. E aqui começa a descolar a percepção da inflação com a inflação de fato que a gente acompanha ali no mês a mês, no IPCA 15, nos dados da GV, nos dados do IBGE, porque vamos pensar aqui em um item que tenha subido muito. Então ele sobe e chega a um preço alto e as pessoas não vão ver a variação, elas vão ver o preço que elas estão pagando. Para ela sentir que aquele preço caiu, quantos meses mais vamos ter de queda para chegar em um patamar que ela ainda tinha ali ancorado como um preço que ela pagava anteriormente? Principalmente nas compras do mês ali, do dia a dia. Então, se ela com R$100 ontem comprava uma variedade de itens e agora ela compra menos itens com os mesmos R$100, ela não vai ficar se pegando a minúcias de quanto variou o preço do feijão, quanto variou o preço da batata, porque um subiu, um desceu. Não é isso que ela vai perceber no final das contas. Ela vai perceber que ela comprava mais itens que compra agora. Então, essa forma de percepção de inflação, eu acho que também vai na mesma linha do emprego que eu vou falar daqui a pouquinho. E aqui a gente tem a pergunta que mostra isso, né? Com o dinheiro que você recebe hoje, você consegue comprar mais ou menos do que você comprava antes? Menor, 68%, igual 21%, maior, 10% e não soube responder, 1%. Aqui a gente também vê o que eu estava falando agora. As pessoas sentem que elas compram menos, principalmente porque a gente teve uma alta de preço de alimentos constante, preço de alimentos pesa mais em menores rendas, até rendas médias ali, o preço dos alimentos pesa mais no orçamento. Os alimentos consomem mais, uma cesta básica também consome mais de rendas menores. Então, se você tem uma pressão vinda, principalmente de alimentos, o que acontece ali? Ela vê que aquilo está tomando cada vez mais, aqueles gastos estão tomando cada vez mais o orçamento da família. Então, aqui a gente tem essa questão também. Você diria que nos próximos meses a economia vai melhorar? Aqui já olhando para frente, ou que vai ficar da mesma forma? Ou talvez até piore. Melhorar 39%, ficar do mesmo jeito 27%, piorar 27% e não soube responder 7%. Então, apesar de um cenário negativo, a maioria das pessoas acredita que no futuro e no longo prazo isso vai melhorar.
Outra pergunta aqui, escala 6x1. E aqui a gente começa a ver que alguns temas saem ali do eleitorado, um pouco saem do eleitorado que aparece constantemente como votante do governo e do presidente Lula. Se o fim da escala 6x1 for aprovada, você acredita que irá trabalhar menos ou mais horas por semana? Menos horas, né? Então você acredita que vai trabalhar menos horas por semana? Sim, com 50%, não com 45%, não soube responder 5%. Então as pessoas veem, inclusive a avaliação da 6x1, ela é positiva, porque as pessoas entendem que elas vão trabalhar menos horas. Eu não coloquei aqui uma específica de 6x1, mas que ela é um pouco mais extensa, mas fala ali o que você faria com horas a mais. E isso é importante, porque as pessoas não têm tempo para fazer uma série de coisas. Então, ali acaba tendo uma avaliação mais positiva, porque tem um impacto na vida das pessoas. Outra coisa, desenrola, também acaba saindo um pouco desse eleitorado mais constante do governo, porque as pessoas avaliam o desenrola como uma boa ideia em 55%. Má ideia, 21%. Uma ideia que ajuda um pouco, 20%. E não soube responder, só 4%. Nesse ano, essa é muito interessante. Nesse ano, quem ganha até R$5.000 fica isento de pagar imposto de renda? Não é uma pergunta aqui, tá? Uma afirmação, desculpa. Essa isenção beneficiou você diretamente ou não? E aqui a gente precisa ver o extrato da pesquisa, porque uma boa parte ali do extrato ganha até R$5.000. Tá ali nesse extrato de renda, mas nem todo mundo percebe diferença na renda. Isso porque muitas vezes a renda já está tão comprometida com outras coisas que ela não percebe a mudança. E é muito curioso ver que 65% dos respondentes não acreditam que a isenção beneficiou a família, o rendimento da família, ainda que ela tenha ali, não tenha o desconto e tenha um dinheiro a mais no fim do mês, que dá quase um 14º ali, dependendo da renda. Não dá quase um 14º. Então, você vê, né, que a percepção das pessoas, porque a renda muitas vezes não chega no final do mês, como estava lá na nossa pergunta, tem mais mês do que renda? O alívio que isso trouxe, embora deixe dinheiro diretamente no bolso do trabalhador, ele não é percebido porque muitas vezes a renda já era insuficiente e ele, além de tudo, pode estar com a renda comprometida já. Então, o que sobra acaba só desafogando um pouco. Não traz uma percepção de ganho, de poder de compra, de dinheiro no bolso mesmo. E a última pergunta, que eu acho muito interessante, você diria que tem muitas dívidas, poucas dívidas ou não tem dívidas? 31% dos respondentes dizem que não tem dívidas. E aqui a gente também vê uma percepção do que é dívida, porque cartão de crédito é dívida. Se você usa cheque especial, é dívida. Se você tem ali um financiamento imobiliário, é uma dívida. Mas as pessoas entendem dívida muitas vezes como atraso, como inadimplência, primeiro ponto. E o segundo ponto aqui é que as pessoas muitas vezes não entendem que elas têm dívidas, por exemplo, de cartão de crédito. 47% diz que tem poucas dívidas, muitas dívidas, só 21%, e 1% não sei, o que contradiz também dados de crédito e dados, por exemplo, de levantamento de Serasa. Ou as pessoas não querem falar que elas estão endividadas, ou muitas vezes elas não percebem que o que elas têm é dívida. Eu vou encerrar o programa por aqui. Amanhã a gente fala de duas coisas que eu estou devendo, produção industrial não, serviços e Milei, porque Milei está tentando ajudar Flávio Bolsonaro a reverter, mas eu acho que não vai ser positivo também. Vamos ver como é que rola essa história nas próximas avaliações. Vou passar pelo resultado da nossa enquete, porque comparado a um ano atrás, o poder de compra da nossa audiência que respondeu à pesquisa está praticamente igual ou pouca coisa mudou, 43%. Melhor, consigo comprar mais com a mesma renda, 23%. Pior, sobra mesa e falta dinheiro, 26%. E não sei dizer, 9%. Quero fazer um convite também para vocês participarem com a gente no dia 23 de julho, quinta-feira, às 8 horas, da verdadeira história sobre o Filho 01, que vai contar com detalhes a história de Flávio Bolsonaro, inclusive por pessoas que participaram da vida política de Flávio Bolsonaro, que resolveram quebrar o silêncio e falar com a gente. Então, iclmercado.com.br para garantir seu ingresso.
e assistir no dia 23 de julho esse documentário que é um trabalho, ele é um resultado de um trabalho sensacional do jornalismo investigativo e de toda a equipe de jornalismo investigativo aqui do ICL. Agora vou rodar para cima aqui, rolar, arrastar, porque nossos vizinhos de cima, William De Luca e Guga Noblat, já estão a postos para receber vocês e a gente volta amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas. Um beijão e até lá. As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.